facilitador do dia, tá? Começando pela Andréa Maia. A Andréa Maia, ela é vice-presidente de mediação do CBMA. Ela é fundadora da Mediar 360, que é uma plataforma inteligente de resolução de disputas. Colaboradora do Clover Mediation Blog e coautora do e-book Online Dispute Resolution. Então, vai ser uma das pessoas que generosamente vai compartilhar o conhecimento com a gente. Além dela, a gente tem o Augusto Barros de Figueiredo, que ele trabalha com foco especial na área de resolução de disputas, atuando como árbitro, mediador e como membro de Dispute Boards. É formado em Direito pela FRJ, tem Master in Business Economics pela UFRJ também, mestre em Direito Internacional Privado e do Comércio Internacional pela Universidade de Paris I, na Sorbonne, mestre em Global Business Law pelo Instituto de Ciências Políticas de Paris, a Sciences Po, e vice-presidente de Dispute Boards do CBMA, diretor para a América Latina do Dispute Resolution Board Foundation. Então, Augusto aí também, assim como André, com esse extenso currículo, vai generosamente compartilhar o conhecimento dele com a gente. E quem vai facilitar esse debate vai ser o César Augusto Pastore Blanco, que é cofundador da Leon, que é a Legal Online Mediation, uma plataforma global 100% online de mediação de conflitos interempresariais, advogado colaborativo, mediador de conflitos, pesquisador de estudos de paz, administrador de empresas com ênfase em tecnologia da informação e empreendedor social. O Augusto é colega meu, mestrando na cátedra da Unesco para estudos de paz, desenvolvimento, segurança e transformação internacional de conflitos na Universidade de Innsbruck, na Áustria. E há mais de 11 anos ele trabalha em diversas empresas da iniciativa privada e pública. O Augusto acredita que a mediação de conflitos é uma arte que tem potencial de empoderar e transformar consciências, configurando um dos principais vetores para o desenvolvimento social de uma cultura de paz. Então, é uma pessoa muito alinhada aí com o que a gente espera da informação circular e é um prazer também tê-lo aqui para facilitar essa discussão. Dito isso, deixo a palavra com você, César, e vamos tocar esse debate aí tão interessante hoje. Boa tarde a todos. Prazer recebê-los aqui. Queria primeiro dizer que eu me sinto agraciado de estar ao lado do Augusto e da Andréa, que são referências na nossa mediação brasileira, e prestigiar também o João, junto com o Alexandre, que estão desenvolvendo essa cultura de paz na nossa nação brasileira, que é tão importante. Eu estou vendo aqui alguns rostos familiares, vendo que tem vários mediadores conosco, e a ideia hoje é que a gente possa ter essa conversa circular, né? Falar um pouco da mediação de conflitos, mais do contexto empresarial, principalmente neste momento em que surge a necessidade de repensarmos a justiça diante da pandemia que estamos vivenciando e diante de um futuro que se apresenta. Então, em primeiro lugar, para a gente poder aquecer um pouco os motores, eu gostaria de contextualizar um pouco a questão de mediação, né? Que, como sabemos, não é algo novo, sempre existiu, até antes de Cristo já tínhamos registros da mediação, mas que hoje tem sido cada vez mais discutido como uma das formas mais efetivas de transformação dos conflitos nas organizações. Então, dito isso, eu queria perguntar aqui para o nosso querido Augusto, o que ele entende por mediação de conflitos e, no contexto empresarial, o que a gente precisa entender para a gente poder começar a desenvolver a nossa reunião de hoje. Augusto, é com você. Boa tarde, pessoal. Também agradeço a todos pelo convite. Muitos rostos, muitos amigos aqui também presentes, brilhantes e queridos. É um prazer estar falando sobre mediação, também um foco maior em mediação empresarial, mas sem esquecer o contexto da proposta da informação circular, da ideia não só da mediação, mas de todos os métodos, né, extrajudiciais dentro desse contexto de fomentar a paz, né, ou a resolução pacífica de disputas, né? E
é nesse contexto que a mediação ela se insere, né? Como mais um dos métodos. Fala-se muito, nos Estados Unidos começou como o Alternative Dispute Resolution, né? As formas alternativas de resolução de disputas. O alternativo começou a migrar para o adequado. Aqui no Brasil a gente também tem isso, né? Fala-se de uma sopa de letrinha do MASC, MESC. Eu gosto muito de falar do método extrajudicial, porque tudo bem que realmente a mediação hoje, ela o judiciário já abraçou há algum tempo, né? Ele trabalha com a mediação já com filtro de conflitos, com esse quê de redução. Mas a grande verdade é que todos os métodos alternativos ao Poder Judiciário, eles ocorrem fora do Poder Judiciário. Então, eu acho que a definição do método extrajudicial ela é a mais justa com todos eles. Mais ainda, porque é a criatividade humana que vai desenvolvendo os métodos, né? O César falou muito bem, né, de registros de formas alternativas antes de Cristo. É muito interessante ver na linha do tempo várias formas que assim, historicamente eram feitas, né, de resolução fora do poder estatal, e como isso vai se desenvolvendo ao longo do tempo, né? Nos Estados Unidos, o grande movimento, é interessante ver que o movimento de criação, de desenvolvimento dos principais métodos ocorre num momento de criatividade muito grande dos Estados Unidos, aquele momento final dos anos 60, 70, a arbitragem, que é uma outra história, né? Uma forma mais fora do judiciário, mais regrada, de resolução de disputas, mais procedimental, ela realmente abre os salões, né? No final do século XIX, ali. Mas nessa virada do século, evoluindo, nesse período mais criativo, começa a se desenvolver os outros métodos, né? Mediação, os comitês de resolução de disputas, que é uma técnica também que se aplica, e tantos outros que nós podemos aqui falar e trazer e que vem colaborando nessa cultura de paz. Tem um autor que fala que quanto mais métodos de resolução de disputa nós podemos identificar que vem sendo utilizado em uma certa localidade, em uma sociedade, a gente pode considerar isso como um fator de desenvolvimento daquele grupo, né? E, finalmente, essa história chega ao Brasil, né? A mediação não é uma coisa nova, ao contrário, os Estados Unidos já vindo feito de muito tempo, e eles com uma prática muito pragmática, né? muito realmente de resolver. Eles têm uma outra pegada, não à toa a mediação lá é algo corrente, não causa assim, nenhuma surpresa em todas as áreas, desde a área de família, a área empresarial, é sempre realmente uma forma de resolver o problema. No Brasil, nós, com a nossa cultura mais litigante, né? E não só uma cultura litigante, eu diria até a cultura de um cidadão, de certa forma, infantilizado, né? Que se espalha para vários segmentos aí, já nos permitindo escapar um pouco do direito e ter uma visão mais holística aí não só da mediação, mas da interação disso no corpo social, né? Mas um cidadão que ele espera muito a solução do Estado, né? Ele não confia na sua autonomia para resolver o problema, na sua iniciativa. E aí que a mediação ela brilha, né? Porque você tem alguém, um terceiro neutro, que ele vai auxiliar as partes naquela interlocução, mas auxiliando para que elas cheguem à uma própria decisão para o problema, e a mais sustentável de todas, né? Uma solução negociada entre as partes e articulada por um terceiro da confiança delas, sem dúvida, é a solução mais sustentável que a gente pode ter para um problema, né? E não é algo realmente fácil, né? Diante das barreiras culturais. O assunto vem evoluindo, né? Edição de lei, a lei da mediação, em 2015, ela realmente começa a trazer mais confiança. Nós somos, pela nossa cultura, né, de leis escritas e uma coisa muito ali regrada, né, muito regulada,
A gente precisa de alguma coisa para avançar. Então, a edição da lei ela auxiliou muito. A mudança cultural ela vem acontecendo, mas é realmente um trabalho de formiguinha, passar para as pessoas essa ideia, passar a utilidade, entender também o processo, entender como acontece, qual é o papel do mediador, e por isso eventos como esse são tão importantes, porque a gente aprende sobre a mediação, não é apenas quando você está conversando com o seu advogado e ele te propõe uma alternativa. Olha, você não acha que vale a pena a gente usar a mediação? Naquele momento ali vai ser um choque, pode ser que você esteja desconfiado, se for uma proposta da outra parte, mais ainda você vai ficar desconfiado, será que isso dá alguma vantagem para ela? Então, quando é um assunto que já está mais corrente, que, enfim, já é algo que não é tão assim, restrito a um segmento, não é algo com um perfil jurídico, quanto mais as pessoas sabem disso e internalizam para o seu dia a dia, mais fácil é de você apresentar as alternativas, né? É que nem um cardápio mais simples que a gente lê, escolhe, resolve, e aqueles que têm coisas mais difíceis, né? Então, isso vem chegando também, né, desde o social ao empresarial, né? O empresarial com pouco mais com uma tendência começando maior a ver a mediação como aliado, e realmente essa chave parece estar cada vez mais virando. Nós que temos trabalhado com isso aí há bastante tempo, os mediadores aqui presentes, que também há tempos devem, os recém-chegados, os mais antigos, estão tendo realmente o prazer de acompanhar esse processo. Não é, Andréia? A gente que já vem há algum tempo, né? A gente acompanha aí essa história. É interessante até falar da questão da história aí da mediação, né? Porque uma vez eu fui convidada para escrever um capítulo sobre a mediação, a parte histórica, e aí eu comecei a pesquisar e vi que não existe assim um ponto inicial, né? Na verdade, é algo que automaticamente, né, a sociedade tem conflitos, né? As pessoas não gostam muito dessa palavra, mas isso é natural da sociedade, conflito é natural da nossa vida. E você pega vários momentos históricos e situações em que a mediação já era utilizada, né? Você pega a religião judaica, você vê lá o rabino já funcionando como um terceiro, que era procurado e ajudava as partes quando tinha algum conflito a chegar a uma solução. Aquela pessoa que era daquela comunidade, conhecia todo mundo, e a religião judaica, inclusive, a gente se apropria de muitas coisas dessa religião, né? Tem um livro do Newton Bonder, para quem gosta, que é Segredos Judaicos de Resolução de Conflitos, que fala muito já desse olhar para o futuro, você resolver o problema olhando para frente, né? Você se apropria do que tinha no passado, mas olha para frente, do rabino como um neutro imparcial, é bem interessante. As tribos lá do Canadá, onde também o cacique tem um olhar assim também de terceiro, neutro, imparcial, que conhece aquele grupo que as pessoas confiam, aí vão conversar com ele para ele ajudar na resolução de alguma disputa, alguma divergência, né, que eles têm. E nós, vamos dizer, anos 70, mais ou menos, pegamos essa ferramenta histórica, que já é super antiga, e demos uma roupagem mais estruturada, né? Eu, assim, dentro do meu olhar, assim, os americanos são muito bons em manualizar. Eles pegaram essa ferramenta que já funcionava há séculos e criaram um manual, uma estrutura, um formato que é trazido para os dias atuais, mas que também não é tão novo, né? Porque é dos anos 70 nos Estados Unidos e aí aqui para o Brasil mais para os anos 90 e consolidado em 2010 com a Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça, né? Mas é algo que intuitivamente as pessoas já fazem, né? Assim, eu gosto muito de uma fala do Uri, num livro dele antigo, né? Antes do Como Chegar ao Sim, que ele fala que conflito é que nem água, né? Que nem chuvas. As chuvas são inevitáveis e elas vêm sempre em determinados momentos. E as chuvas elas podem criar as enchentes e destruir coisas,
ou elas podem ser canalizadas de forma que a água crie energia, crie coisas positivas. Então, os conflitos eles estão permeando a vida em sociedade, o tempo todo a gente está tendo divergência. A forma como você vai tratar aquela situação é que vai dar um resultado positivo ou negativo. Sem os conflitos, né? Eu tenho falado muito disso porque as pessoas ainda olham esse nome com uma coisa assim meio não tão positiva, mas se não fossem os conflitos, não tinha mudança, não tinha alguém que chegava e falava, poxa, isso aqui, não tinha um Steve Jobs olhando lá e falando, não, isso aqui pode ser diferente. Eu acredito que tecnologia, que a Apple, ou que a minha ideia de fazer diferente pode se realizar, né? Então, o próprio ministro Salomão também fala, a evolução civilizatória ela está ligada às divergências, a você sair da sua zona de conforto. Então, os conflitos, se forem bem canalizados, como a água, pode gerar energia, coisas positivas e mudanças boas. Ou podem ser maltratados e criar situações que baixam as nossas emoções, que são muito desgastantes ao longo do tempo. Então, a mediação ela é algo que já era intuitivamente utilizada pelas pessoas que tinham uma dificuldade de um diálogo direto e acabavam indo para uma pessoa mais que tinha algum conhecimento daquela sociedade, que era imparcial e que ia ajudar aquelas pessoas a se comunicarem, né? Tem essa coisa da autonomia, da vontade das pessoas construírem a solução, mas com um terceiro que é muito da confiança delas, que tem essa capacidade de uma fala positiva, de um olhar para frente. Então, acho muito interessante toda essa questão histórica, porque é algo que já intuitivamente permeia a sociedade e que nós, dentro desse ambiente mais recente, conseguimos estruturar e dentro do ambiente empresarial, então, trazer uma cara nova, né? Tem os passos, toda uma estrutura aí dentro da mediação que vem sendo muito eficiente, né? A partir dos anos 70 nos Estados Unidos, aqui no Brasil, dos anos 90, mas como você falou, né? Não precisava da lei, é outra coisa que eu falo também. Não precisava da lei, mas quando veio, né? Que nem a lei do cinto de segurança, quando veio, mudou muito o cenário. Apesar de muita gente entender que a mediação poderia ser o caminho melhor, e pelo menos é o pontapé inicial melhor para você tratar o conflito, nem que seja para as pessoas conversarem e entenderem que é melhor para o judiciário, ela realmente fincou pé com a lei em 2015, né? O novo Código de Processo Civil e a lei de mediação. Então, isso aí deu que a gente chama de turning point, né? Que nem a questão do cinto de segurança. As pessoas sabiam que era melhor, que traria segurança e salvaria vidas, mas só com a lei que as pessoas passaram a usar o cinto de segurança. A gente usa muito esse exemplo. Então, é algo antigo, né? A mediação que faz muito sentido, eu acho que na cabeça de muita gente, depois que a gente especialmente conhece a fundo e trabalha com isso. E agora, dentro do ambiente empresarial, mais recentemente, eu entendo que os empresários estão caindo mais a ficha, que é, pelo menos, nem que seja o passo de diagnóstico inicial para outros canais. Agora, com a pandemia, então, nem se fala, né? Eu acho que a gente está num ambiente aí que as pessoas ou cooperam, colaboram, ou a sociedade não fica de pé, em termos de lidar com as disputas, né? Aproveitando, então, para complementar, antes de ir para o próximo ponto, só queria lembrar a todos que a gente está gravando, tá? Esse nosso encontro para depois disponibilizar online. Então, caso alguém tenha algum tipo de problema em ficar online, fique à vontade se quiserem tirar a câmera de vocês ou renomear as suas respectivas contas, tá bom? Só para fechar esse ponto complementar, já que a gente está desconstruindo que a mediação não é nada novo, né? O que é novo foi o que Augusto falou, é a institucionalização da mediação como algo científico, estudado. A gente tem históricos da mediação desde o Egito, da Síria, da Babilônia, 3000 a.C. A Grécia Antiga também fazia mediação. O confucionismo antigo na China, eles tinham uma tradição do yin yang, né? Onde era normal, para que você estivesse em harmonia com o cosmos, como eles falavam, você se reconciliar com o próximo. E eles também falavam da questão da
responsabilidade. E o próprio cristianismo, quando a gente pega as epístolas de Paulo, ele vai sempre exortar os fiéis, né, os cristãos, a se reconciliar antes de buscar os meios tradicionais de justiça, ou seja, não é nada tão novo. E quando a gente fala de Brasil, em 1824, já tinha a figura da justiça de paz, em que aquele que fazia as vias do juiz de paz era responsável por fazer a conciliação nas vilas. E aí, feito essa breve complemento, eu queria entrar agora na nossa Constituição. A nossa Constituição Federal, no seu preâmbulo, fala sobre a harmonia social como um comprometimento. Aí queria agora perguntar para a Andréia sobre essa questão da harmonia social. O presente, a gente falou do passado. Como você vê, Andréia, o nosso presente da mediação de conflitos com o meio empresarial? Então, é interessante que eu até falei semana passada com um advogado amigo meu sobre esse assunto, porque eu trabalho eu sou advogada de formação, advogada empresarial, sempre trabalhei como advogada interna de empresas, sei lá, acho que mais de 10 anos, não vou indicar aqui a idade não, mas trabalhei em banco de investimento, trabalhei numa empresa de aviação, então, assim, eu acabei tendo uma experiência dentro desse ambiente empresarial como advogada interna e olhando de forma estratégica. E a mediação, para mim, desde que eu conheci, fez sentido. Eu conheci a mediação em 2010, né? E para mim fazia muito sentido nessa ideia da colaboração, de você buscar primeiro se reconciliar, tentar uma solução consensual, e aí, se não der certo, você vai para uma outra que realmente também a mediação não é o remédio para todos os males, né? Vão ter casos que é importante você ir para um outro tipo de solução. Mas dos desafios, obstáculos que a gente percebe aí a partir do momento que eu comecei a trabalhar com mediação empresarial, que é o meu foco hoje, era que tinha essa discussão de uma certa desconfiança do empresário com o outro. Eu até queria tentar alguma coisa consensual, mas eu acho que o outro lado está de má fé, a gente está tendo que renegociar o contrato porque ele não cumpriu, ou ele não agiu, eu não acho que ele vai ficar de boa fé dentro desse contrato. Isso era um dos pontos, né, que a gente considerava um nó, às vezes, para poder avançar na mediação. Nesse momento de pandemia, trazendo para o presente, bem presente mesmo, as pessoas estão vivenciando questões de conflito ou divergências, questões de ter que repactuar contratos, ou coisas que elas tinham se programado a cumprir, não podem cumprir, em boa parte, não por má fé, mas por uma situação da sociedade. Então, até falando com o escritório, vou falar aqui com o escritório, mas que é bem litigante e que tinha assim, uma certa resistência com a mediação, e falavam, poxa, a gente tinha uma resistência porque a gente nunca sabia o que o outro lado, a intenção do outro lado, mas agora, muitos contratos, eles claramente não estão sendo cumpridos, precisam ser renegociados, não por má fé de um lado ou do outro, pela situação que a gente está vivendo. Então, isso, eu entendo que tem coisas boas e coisas ruins nesse momento, mas, de alguma forma, levou as pessoas a repensarem essa questão da diversidade, de um olhar adversarial para um olhar mais de cooperação e na busca de uma solução, que nem sempre é possível, mas você, pelo menos, tentar, é uma responsabilidade social mesmo. E você vê várias instituições abraçando a bandeira, né? Então, a gente vê aí algumas notas técnicas da Ordem dos Advogados do Brasil. Nós vemos escritórios que trabalhavam muito com litígio, nem falavam de mediação, alguns pessoas que são muito assim do processo, escrevendo muito agora artigos, participando de eventos, falando da importância nesse momento de colaborar, do reequilíbrio econômico dos contratos, das situações que as pessoas estão vivenciando e que elas percebem que se elas não se ajudarem, não vai ter uma solução, né? Eu vejo alguns exemplos assim práticos que a gente vê agora, por exemplo, a questão das escolas. Então, as escolas tinham a aula era presencial, de repente a aula agora é online, o custo delas
de manutenção talvez não seja tão como era antes, alguns pais perdendo emprego ou empresas fechando, né? Muitas empresas aí passam por problemas. Então, ou os pais tiram da escola, ou eles têm um desconto, os professores querem continuar sendo remunerados, mas também sabem que está no momento de todo mundo precisar se reorganizar. Então, por exemplo, as escolas, esse segmento das escolas, por exemplo, é um segmento que claramente as pessoas precisam se ajudar. Então, os professores estão passando por coisas, a escola está passando por coisas, os pais dos alunos estão passando por reajustes, e aí nós vemos algumas pessoas entrando com processos, que aí você leva, de repente, para um juiz definir qual o desconto que a escola vai dar para o seu filho. Imagina se todos os pais do Brasil que estão tendo problemas, e tem uns que estão de boa fé e tem os outros que não estão, como tudo na vida, mas se resolvem dar para um juiz resolver isso. Vai ser uma explosão no judiciário. E talvez não venha a melhor solução. Então, se as pessoas sentarem colaborativamente, todo mundo ceder, então a escola vê que não está usando, de repente, o espaço, o professor vê que, de repente, não está se deslocando, então está dando aula online. Alguns pais podem continuar pagando a mensalidade 100% para ajudar os que estão sem poder pagar. Então, você consegue, com a mediação, fazer essa construção. Outro segmento é o dos shoppings. Os shoppings estão fechados, eles têm alguns custos, as lojas estão sem vender. Como é que fica essa relação? Eles não querem que o shopping feche, porque eles, em algum momento, vão voltar ao negócio, não podem pagar o que pagavam antes. Então, são situações que, na minha visão, né, elas podem ter muitos benefícios se você trabalhar em cima da mediação. E já estão tendo, né? Já tem apoio, então, da OAB, da Associação dos Shoppings, as escolas fizeram parceria algumas com o consumidor.gov, o Estado também ajudando. Então, esse é um momento que as pessoas estão muito conscientes que, para as empresas ficarem de pé, tem que ter cooperação e colaboração, que é o espírito da mediação. Então, vão ter as exceções, as pessoas estão de má fé, as questões que não são exatamente ligadas a esse momento, algumas pessoas que pegam carona, né, no barco aí, mas boa parte realmente precisa se reajustar, quer se reajustar, e aí precisa de alguém para alinhar isso. Então, a gente vê o movimento da OAB, do tribunal, o tribunal fazendo parceria com instituições privadas para oferecer mediação online, o consumidor.gov, que é a plataforma do governo, também dando apoio de reestruturação, legislação saindo, né, com relação à recuperação das empresas. Então, é um grande movimento para que, dentro dessa situação que eu acho que não é fácil para ninguém, ainda não ouvi ninguém dizer que estava bem nessa mudança toda, porque são muitos desafios, dentro dessa situação as pessoas se unirem e buscarem melhores soluções e tendo percepção que o judiciário, se for tudo para o judiciário, imagina. Como eu falei, os pais, as escolas, os shoppings, concessionárias de serviços, né? A gente vê aí o pessoal não pagando, legislação saindo também, que a Light não pode cortar, o outro não pode cortar. Tem um aspecto social, mas tem um aspecto que isso tem que ter um encaixe para poder ficar de pé. Então, eu vejo um momento propício para o crescimento da mediação, para esse olhar do colaborativo de construção e não delegação para o Estado, que pode ocorrer, mas depois de uma tentativa colaborativa. Não sei se eu respondi. Augusto, você queria complementar o que a Andrea falou? Sim. Como você vê essa mediação empresarial no momento presente? A Andrea levantou vários pontos aqui. Eu não estou anotando, eu podia pegar todos, mas muita coisa boa do que você falou. Mas eu acho que um ponto que é bem interessante a gente notar, que a gente fala de mediação empresarial, a gente acaba botando a mediação empresa, pensando numa coisa assim absolutamente corporativa, mas eu acho bem interessante a gente pensar
nos objetivos da mediação no contexto empresarial, né? Porque, como a Andrea comentou, passou por vários exemplos em que a empresa pode utilizar a estratégia em diferentes frentes na sua relação com a sociedade, né? E com outras empresas também. Quer dizer, o momento que a empresa, ou um colégio, no sentido de empresa também, né? Uma instituição, que ela pensa em usar a mediação para chegar num resultado melhor ali com os responsáveis, ela não está pensando simplesmente também no risco de ter uma decisão que a gente chama, né, heterocompositiva, uma decisão, um adjudicador externo, alguém de fora da relação que vai impor uma decisão ali para as partes, né? É claro que ela gostaria de escapar disso. Todos nós preferimos escapar disso, né? Porque a emoção vai até o momento que você recebe a decisão. E nunca é a que você queria, né? Então, o risco de ter uma decisão externa, ele é horrível. Então, é melhor você buscar uma solução negociada, mas não apenas isso. Quando você busca a solução negociada, você também está priorizando o relacionamento, né? Uma escola, no bom exemplo, é um núcleo social distinto, né? Pode ser que alguns pais eles olhem a escola simplesmente como uma empresa. Então, ótimo essa lei que pegou um número X% de desconto, mas será que é do seu interesse? Será que a sua escola já vinha bem das pernas? Será que esse percentual funciona para ela? E se essa decisão quebrar a sua escola, será que a sua criança, o seu filho, o vínculo afetivo com aquela instituição que eventualmente você também estudou, qual o seu resultado nisso, né? Quer dizer, é só financeiro? Então, esse lado afetivo de reconstrução, de manutenção de relação é fundamental também. Empresas também pensam nisso no seu relacionamento com os clientes, com os clientes alunos, né? com o cliente das empresas mesmo, o destinatário da sua prestação de serviço, né? Nem que seja para mantê-lo como cliente. Isso é importante. Ao mesmo tempo também que uma empresa já puxando uma relação mais empresarial, por exemplo, a Andrea comentou como vem sendo mais utilizado, como as empresas e os seus assessores jurídicos também vêm olhando com bons olhos, aumentando a utilidade da mediação. É interessante a gente pensar também que em alguns segmentos, como, por exemplo, a área de construção, de infraestrutura, as disputas são absolutamente comuns. No final de uma obra, ou, na verdade, durante uma obra, surgem diversas disputas, diversos problemas, né? Se eles não são bem endereçados durante a própria obra, isso vai se acumulando e vira um pacotão de disputa ali no final. Você tem disputas com não sei quantos pedidos, digamos assim, né? Se você não foi capaz de exterminar essas discussões ao longo da execução daquele projeto, pelo menos em um momento que aquilo ali é colocado sobre a mesa, antes de você levar para uma discussão judicial ou arbitral, muitas vezes você pode utilizar a arbitragem, a mediação, com um sentido de reduzir aquela discussão, pelo menos. Porque tem coisas fáceis, na vida a gente tem problemões e probleminhas, né? Então, se a mediação nos ajuda, pelo menos, a limpar ali o que é soprar a poeira daquilo ali e ficar só o que é mais importante, já ajudou muito, né? Já pensando numa cabeça empresarial, toda disputa ela tem um valor orçado, né? Quer dizer, quando você dá entrada numa ação no tribunal e quando você contrata o seu advogado para te defender, você diz, qual é o valor em disputa? Eu tenho 1 milhão em disputa. Então, tudo é calculado em cima desse 1 milhão, inclusive os seus honorários de advogado, os custos judiciais, as custas judiciais para você dar entrada no processo. Então, tudo isso é em cima da disputa. O tempo que essa disputa vai se protrair ali, a condução dela também tem um impacto no bolso. Então, se você usa a mediação para reduzir o que pode ser solucionado do que não é tão possível ali, porque a gente não chega a um consenso,
Você já tem um problema muito mais restrito, com um valor mais restrito, possivelmente um pouquinho mais mastigado, né? A própria forma de você lidar com esse problema, né? Nós sabemos disso, tem problemas que a gente evita e aí ele não anda nada. No momento que você se dispõe a falar sobre ele, você começa a escutar, você vai se deixando convencer, a sua capacidade de ceder e evoluir naquilo, ela fica bastante amplificada, né? Então, usar a mediação com diversas finalidades é uma coisa muito interessante, muito bonita. E andando um pouquinho em relação no final da outra pergunta e no início dessa, é bom nós vermos, como a Andrea falou, quanto a capacidade do norte-americano, né, que eles têm de formatar as coisas e transformar em um método, um produto, né, no bom sentido. A mediação, na verdade, ela engloba, ela é uma embalagem de diversas técnicas negociais que ocorrem muitas vezes no dia a dia, nas suas relações ou numa mera negociação. Então, sistematizar isso, dominar essas técnicas e usar na solução das disputas que é a grande mágica, né? E finalmente, isso está chegando também ao meio empresarial, né? Em todas as frentes que ela pode ser utilizada. Agradecer a Andrea, né, deu vários exemplos, questão de escola, quantas questões nós estamos vivenciando agora a partir da pandemia. O Augusto, que nos trouxe também exemplos, falou dessa caixa de ferramentas que é a mediação. É importante ter em mente também, quando a gente fala de empresa, nós estamos falando de um tecido social, né? Se a gente começa a olhar a empresa como esse conglomerado de pessoas e o quanto que as inter-relações elas podem, de fato, ser determinantes para uma transformação social, a gente começa a ver a importância dessa mediação. E com base nisso, queria perguntar agora para o Augusto, como que ele vê os benefícios da mediação empresarial, nas organizações, se ele poderia falar, talvez, de algum exemplo prático e por que, se tem tantos benefícios, ainda enfrentamos tantos bloqueios no mundo empresarial. Começando pelo bloqueio, eu acho que realmente o bloqueio é muito mais cultural, né? Assim, a nossa geração, a minha formação como advogado, né? Era cultura, enfim, pensando no advogado como um propulsor, né? Como um propositor da mediação, o recurso das empresas, da articulação do advogado para acionar a mediação, para que isso funcione. A gente sabe que a mediação pode acontecer em outros contextos, não é privativo do advogado, né? Mas aí também a gente chega no ponto do empresário, né? A questão da cultura, de você não ter uma cultura beligerante, uma cultura de solução de problema, ela não é tão antiga na nossa sociedade, né? Então, assim, isso vem cada vez mais sendo utilizado, sendo divulgado, isso vai mudando. As novas gerações, na sua formação universitária, já têm isso dentro do cardápio, né? dentro da sua grade curricular, a resolução extrajudicial de disputas, eles já têm isso, então trazem isso no sangue. À medida que os profissionais, que isso aí passa a não ser nenhum segredo, passa a ser, né, realmente é o sorvete de baunilha, né? Sim, mediação, por que não? Nós ainda não... A geração que está no comando das incorporações, das empresas, das corporações, na verdade, ela não foi criada assim, né? Então, você tem um gap de geração, de formação, que cada vez ele vai diminuindo. As novas gerações vão entrando, diálogo acontece também, felizmente, né, das pessoas também mudarem de ideia, se deixarem convencer. As mentes mais arejadas identificam, fazem experiências, isso vai avançando, mas, para mim, a grande barreira é cultural, porque, pensando na cabeça do empresário, não há a menor razão para não testar. O custo da mediação, ele se justifica, né? da hora do mediador, de acionar, de articular, de ter isso como uma política, certamente se justifica, né? Quer dizer, em uma empresa, como eu falei, as diversas finalidades que você pode buscar usando a mediação, seja ela
para manter a relação, de manter fidelizar um cliente, ou reduzir um estoque de ações dentro de um grande contencioso, imagine, de uma instituição financeira que tem uma quantidade enorme de ações, que você paga para um escritório externo um ticket X para ele conduzir cada uma das ações. Se você consegue limpar isso, quantos acordos você pode fazer, enfim, isso tem um resultado imediato, né? Imediato para você internamente. Empresas abertas, você consegue ver aquilo como uma política, como uma boa prática de gestão, né? Então, eu vejo exclusivamente um ganho, né? É interessante que eu também vim de empresa, trabalhei muitos anos no Banco Itaú. Em um dado momento, já uns 10 anos atrás, aquelas definições de metas que todas as empresas têm, eu tinha acabado de voltar da formação na França, era um foco maior na arbitragem, mas eu sempre fui, enfim, interessado pelas outras formas. Mediação também estava ali bem no escopo, mas ainda no momento mais embrionário. Tinha acabado de montar um departamento para a solução dessas arbitragens, ou seja, da parte não judicial dentro do departamento de contencioso, e veio uma meta para todo o contencioso, que era uma das metas mais importantes em termos de impacto, de bônus, etc., que era uma meta de redução de entradas no ano seguinte. E todos se olharam do tipo, mas como é que a gente vai reduzir essas entradas? Nós só se a gente contratar um sniper na porta do fórum, e se você conseguir identificar que é ação contra o Itaú, você mata o cara, porque como é que você vai fazer isso, né? E não veio naquele momento, 10 anos atrás. Mas é claro que, com o tempo, isso vai fazendo sentido. É algo que você quer, mas, eventualmente, você ainda não sabe bem como buscar. E a resposta está mais do que clara hoje, né? Se você faz uma política de prevenção de disputas, de identificação ali precoce do problema, de uma política de acordo, naturalmente você vai reduzir as disputas, né? Naturalmente você vai diminuir o número de entradas ali, o teu estoque do teu departamento jurídico, né? Então, assim, tem tudo a ver. Agora, na atividade do mediador, e aí só chegando na questão de especialização, né? Realmente, principalmente para o meio empresarial e em toda a atividade, toda a prática do mediador, a especialização no assunto é que é o mais importante, né? A mera prática da mediação não nos habilita a transitar indistintamente em qualquer tipo de problema, porque realmente a confiança é um terceiro ali isento de confiança das partes, que ele está te ajudando a chegar numa solução. Se você não fala ali a mesma língua, se você não está fazendo a boa articulação, você perde a confiança das partes, e essa articulação ela naturalmente se perde. Então, assim, principalmente no meio empresarial, dependendo do tipo de mediação, mais do que nunca, essa especialização do mediador, a intimidade com o ambiente, com a disputa que você está mediando, é fundamental, principalmente para essa mudança de cultura. Quer dizer, quanto mais se pensa em experimentar e você faz uma boa experiência, isso muda tudo. Nós temos um colega que tem umas frases muito interessantes, ele comenta sobre métodos extrajudiciais em geral, mas eu acho que para mediação o exemplo é mais direto ainda, né? Que ele fala da teoria do sushi estragado, que a gente, para fazer alguém experimentar uma coisa nova, não é muito fácil, né? As pessoas têm reação, mas quando elas se propõem a experimentar, é importante que aquilo seja excelente, que ela tenha uma excelente experiência que vai possibilitar ela realmente abrir o seu coração e abraçar aquilo. Então, é muito assim com os métodos extrajudiciais, né? Porque o judiciário, você dá entrada na ação, daqui a algum tempo vai sair um resultado, feliz ou triste, é aquilo ali mesmo. Você pega um juiz bom, pega um juiz ruim, você resmunga, mas a regra do jogo é essa, você não tem que reclamar. Agora, se você faz uma mediação com um mediador não habilitado, ou ainda que seja habilitado, que não seja daquela praia, você não gosta do processo, o resultado é ruim, a chance de você fazer novamente essa mediação vai ser muito baixa, né? Então, todos nós aqui podemos zelar por essa boa experiência. Para mim, é um dos principais compromissos de todos nós que trabalhamos com métodos extrajudiciais em geral. Fazer um complemento também, antes de passar para a Andrea. A gente está no final, né,
A gente vai, às 18 horas, abrir e fazer grupos, chama de breakout rooms, salas, para que vocês possam também ter um breve debate. O assunto é extenso, principalmente no momento que nós estamos. Quando a gente fala dessa questão que o Augusto comentou, da mediação da água, nós temos que entender essa questão circular, então por isso que a gente está querendo fazer esse bate-papo informal, para a gente poder ter essa questão circular. E queria fazer uma última pergunta para a Andrea, dentro dessa questão que a gente falou, passado, presente, agora, claro, falar sobre o futuro, né? André, como que você vê, então, esse momento que a gente está de ODRs, Online Dispute Resolution, as plataformas online, a questão da mediação, como que você vê isso? E aproveitando também para dizer que várias pesquisas apontam que o profissional do futuro, o líder do futuro, tem como habilidade a gestão de conflitos. Então, não tem como a gente ver um verdadeiro líder, seja no presente ou no futuro, que não consiga ter essa habilidade. Então, André, como você vê o futuro da nossa mediação de conflitos? Agora saiu há pouco tempo, né, uma pesquisa lá do Fórum Econômico Mundial, que é uma medida, não sei se é aí que você está inspirado, mas que coloca uma mudança de 2015 para agora, sobre liderança, né? E pulou lá para cima a resolução de conflitos, negociação também subiu na escala lá da importância do profissional, a questão dos soft skills, né, inteligência emocional. Então, o que eu olho para o profissional do futuro, né, e é hoje o que eu estou me dedicando, é justamente a inserção de tecnologia nesse ambiente da mediação. Que aí você encontra outras resistências, né? Algumas pessoas entendem que a mediação é algo humanizado, as pessoas precisam estar próximas, mas eu entendo que elas podem andar juntas. Então, por isso precisa do ser humano, o ser humano não vai ser substituído, mas a tecnologia ela pode trazer muita ferramenta para melhorar essas tomadas de decisão. Então, especialmente agora na pandemia, imagina que as pessoas estão em isolamento social e precisam renegociar vários contratos, precisam renegociar ou resolver problemas sérios, né? Tanto na área familiar, que não é o nosso escopo aqui, mas a gente percebe, quem trabalha nessa área, um movimento grande em relação às estruturas de relacionamento, de casamento, especialmente quem é separado, preocupado com guarda de filho, porque agora já não é tão fácil a visitação e transitar de um lugar para o outro, a questão do isolamento. E como eu falei, na questão empresarial, então, vem as questões das escolas, questão dos shoppings. Outra área que a gente tem mediado bastante nesse ambiente online é turismo, pessoas que compraram pacotes e que agora estão numa outra situação, querem o dinheiro de volta, as agências têm uma preocupação com a imagem delas, mas também precisam, para poder pagar essas pessoas, retomar, às vezes, adiantamento que fizeram protesto, fizeram para empresas, compraram passagens, aí compraram passagens, às vezes, de empresa que quebrou. Então, olha a quantidade de coisas que tem que ser realinhadas, organizadas. E provavelmente o judiciário não vai conseguir resolver esse bolo de coisas e encaixar todas essas engrenagens. É quase um Lego que eu falo, né? Então, o profissional do futuro, além de ter essa capacitação muito forte de resolvedor de conflitos, de olhar para frente, de designer, né? Tanto no direito como outras profissões, a gente fala muito do arquiteto de soluções, de desenho, o engenheiro de soluções, onde você pega dados que a tecnologia pode te trazer, mas você usa toda essa humanização para poder trazer melhores soluções, né? Você tem dados ali, vamos dizer, frios, usando uma palavra bem... Eu tenho trabalhado muito com inteligência artificial, com dados. Na verdade, você usa isso, mas o ser humano que vai definir o que vai ser feito com aqueles dados, né? Então, assim, o profissional do futuro ele tem que ter essa capacidade de resolução, tem que ter esse olhar de cooperação e colaboração. Isso está muito forte, está caindo por terra a questão dessa adversariedade tão grande, porque você vai vencer na briga
e vai deixar de fazer 5 outros negócios, né? É muito também dessa coisa da economia da colaboração. Tudo bem, eu vou bater forte, vou ganhar essa, mas aí isso se espalha, né? Porque hoje a gente tem rede social, tem uma série de modelos aí que a informação corre rápido, e aí você, de repente, não vai fechar outros 5 negócios. Aquela outra pessoa que contratava com você também não tem mais você só de opção, né? Tem muita competição hoje. Então, falando da nossa profissão, porque eu sou advogada, mas nem só o advogado para atuar na área de mediação. Antes você competia aqui com o advogado do Rio, agora você compete com o advogado do Brasil inteiro. Todo mundo trabalhando no home office. Você tem acesso à informação muito fácil. Você entra lá no Google, você entra nos tribunais, hoje tem um negócio chamado jurimetria, você pega uma ferramenta dessa e você... Informação é o que não falta. Agora, o que vai diferenciar? Você saber utilizar essa informação, você saber fidelizar a pessoa, né, que trabalha comigo. Quando eu tive a oportunidade de trabalhar com o Augusto num projeto da Rio 2016, né, Augusto? E pela primeira vez eu ouvi falar a experiência do consumidor, a experiência do cliente, né? User experience. Isso permeia tudo. Se a pessoa não tem confiança, aí fecha com a ideia da economia da confiança, o conflito ele é inevitável. Então, como é que você vai tratar ele quando ele ocorrer? Né? Isso vai fazer seu diferencial em relação a outra empresa, né? Falando aqui de empresarial. Então, qual é a sua preocupação com o seu usuário, a tua imagem? De repente você vai partir para a briga ali, mas você vai perder 5, 10, 15. A gente já sabe que normalmente se a coisa dá certo, ninguém comenta, mas se deu errado, cai a boca no trombone, né? Então, o profissional do futuro, ele precisa ter esse olhar colaborativo, não cabe mais essa competição que era tradicional da humanidade. Acho que está tendo falando muito falando da Revolução 4.0, filosofia, várias coisas estão vindo aí aflorando. Vem a tecnologia, mas vem um olhar novo para quem eu sou, o que eu quero, para onde eu estou indo. Então, tem um olhar de prestar um bom serviço, fidelizar, colaborar, reter, ter uma boa imagem. A ideia do mais por menos, né? Porque aí vem do future lawyer, que é o olhar que eu tenho, que é do jurídico, mas assim, já um conceito de que o advogado ele está competindo. Aqui no Brasil a gente ainda tem a OAB, né? A gente compete dentro do país, mas tem gente que ainda está competindo com um advogado europeu com a Europa inteira, um administrador, um engenheiro, porque você, pela internet, a prestação de serviços flui muito fácil e as falhas fluem muito, né? Então, o profissional do futuro, olhando para o futuro, usar a plataforma, usar a tecnologia a seu favor e, ao mesmo tempo, se capacitar muito nos seus soft skills. Você está muito bom no que é humano, porque a máquina ela não funciona sem o humano por trás. Então, não cabe mais ao profissional ter aquele olhar de ser um robô, né? Tinha gente que estava robotizada, mais robotizada que o robô. Eu vi uma apresentação do Google que a inteligência artificial do Google atendia melhor a pessoa por telefone do que o ser humano, que já estava cansado, ganhando pouco, então não entendia nem o que a pessoa falava do outro lado para reservar uma mesa. Não sei quem teve a oportunidade de fazer isso, olhar essa apresentação do Google, que era uma inteligência artificial reservando uma mesa, mas você pega uma máquina para fazer algo que é repetitivo, ela vai fazer melhor do que o ser humano, especialmente o ser humano que está mal remunerado, que está fazendo aquilo 50 vezes por dia, todos os dias. Então, eu acho que vem uma força assim, do ser humano ser muito humano, aflorar cada vez mais essa capacidade de tomada de decisão, a questão das emoções, saber filtrar esses dados que a máquina traz, e essas plataformas trazendo coisa muito positiva. Nesse momento, por exemplo, da pandemia, se não fosse a mediação no formato online, não haveriam certas soluções que estão ocorrendo agora. Eu acredito que tenha travado. Significar algo muito sério para elas em termos financeiros. Então, as pessoas conseguiram entrar
André, acho que você travou de novo. Eu só vou... Colaborativamente com. Então, eu acho um super avanço. O próprio Tribunal de Justiça aqui do Rio, ele fez parceria com algumas empresas e está sendo muito eficiente, porque pessoas que não tentariam a mediação, porque não queriam se deslocar, não queriam perder um dia de trabalho, não sabia o que era e não vou sair de casa só para ver o que é esse bicho. E aí você, no ambiente online, poxa, entra lá, 5 minutos que eu vou te explicar. Aí a pessoa entra, entende, faz sentido, tenta, aí a coisa flui bem e ela acaba fechando. Mas ela não sairia, talvez, de casa, pegaria trânsito, carro, metrô, gastaria 1 hora, né? A gente sabe, não sei se todo mundo que está aí presente é Rio de Janeiro, mas Rio de Janeiro, São Paulo, algumas grandes cidades, o tempo que você... Eu moro em São Conrado, quando eu tenho que ir para o tribunal, eu demoro 1 hora e meia para ir, 1 hora e meia para voltar, olha, 3 horas do meu dia. Agora eu entro online, 10 minutos antes eu me preparo aqui. Nossa, olha o que se ganha aí. Então, perder esse medo, né? Existia assim, uma certa resistência com a tecnologia que a gente tem que superar, assim, saber o limite dela, lógico, né? A gente tem umas histórias aí que são engraçadas até, chega a ser tragicômico, né? Do Waze aí, não sei quem já ouviu falar da história de um lugar onde tinha um Waze que passava por dentro do rio, teve um erro, né? As pessoas seguiam aquilo de uma forma tão cega que nesse lugar onde ele teve uma falha no Waze, todo mundo entrou dentro do rio com o carro. Todo mundo não, mas muita gente. Sempre tem um esperto que fala, pô, não vou fazer isso. Então, assim, saber usar a máquina positivamente, mas obviamente não seguir cegamente, né? Utilizar o que ela tem de positivo, mas não se cegar pela máquina. Então, eu acho que pode ser muito positivo e eu trago isso porque eu ouço muita gente ainda com resistência, falando e com medo de que a máquina não vai substituir, só vai substituir se nós mesmos virarmos robô, né? Assim, no sentido de que a gente não criar, a gente não usar emoção, é isso que é o nosso diferencial agora. Né? Então, profissional do futuro, resolvedor de conflitos, cabeça aberta fora da caixa e tecnologia não dá para escapar. Queria, então, convidar, agradecer a André tudo que ela falou. Em resumo, nós estamos numa era do diálogo, as empresas são dinâmicas, a mediação consegue, então, trazer esse dinamismo, e é algo que todos nós, estou vendo vários mediadores aqui, temos essa função, né? Humanizar a justiça, humanizar os conflitos empresariais e buscar uma transformação. Então, agora, para estimular o debate entre os participantes, a gente vai dividir vocês em grupos. A ideia, vocês vão receber um tema, né, para que vocês possam debater. A ideia é para que vocês possam debater um pouco sobre a mediação empresarial, para quem talvez tenha experiência ou para quem tem alguma noção, e também entender o que vocês acham sobre esse futuro da mediação empresarial com base no que a gente está vivendo dessa pandemia e de tudo isso que aconteceu. Tá? Então, o João está organizando isso. Aí você também pode ficar à vontade para discutir outros assuntos que surgirem. Eu vi que vocês colocaram aqui alguns outros pontos, né? Porque pelo tempo a gente está organizado para falar sobre alguns pontos específicos. São 10 minutos que vocês vão ter e depois a gente volta para a sala com todo mundo e a gente debate, faz um fechamento com o grupo todo. Tá bom? João? Você está colocando, pessoal? Eu estou liberando aqui, só um instantinho. Legal. Vai aparecer aí o pedido.
exatamente, não cabe mediação em qualquer parte da recuperação. Tem que ser antes do plano e logo após o plano, sabe? Existe todo um procedimento. Então, isso um pouco me assusta no mundo da mediação, que as pessoas acham que podem fazer tudo. E isso me assusta um pouquinho. Eu gostaria de saber qual a opinião de vocês. O que você acha, Andréia? Ou vocês, João? Não sei. Eu ando... andei estudando um pouco isso, porque justamente, apesar da lei autorizar, é um ambiente diferente a recuperação judicial, né? É completamente. Você tem uma série de questões. Tem alguns casos aí que a coisa já funcionou, como foi o caso da Oi, por exemplo, que ficou público. Mas ele tem características, especialmente com relação à transparência, né? A questão da confidencialidade da mediação, aí existem coisas que têm que ser organizadas, porque é um outro formato. Houve muita discussão, e eu fui uma das que briguei um pouco contra, não sei o que você acha disso, porque teve um momento que achavam que o administrador judicial podia ser esse mediador. Eu acho que, como administrador judicial é fiscal, esses papéis não se casam. Então, assim, eu acho que a mediação ela pode levar, eu acredito com muita firmeza que a mediação pode ajudar muito a recuperação judicial, mas não é uma mediação dentro daquele modelo tradicional, vamos dizer. Tem que ser feitas determinadas adaptações, as partes têm que estar muito bem informadas sobre essas adaptações, tem que ter um consenso sobre isso. Então, eu entendo que é muito positivo. O próprio caso da Oi foram 3, né, mediações, com os credores, entre os sócios, com a Anatel, que é essa até onde eu sei, acabou até não indo para frente, porque tem algumas características específicas de agência, né? Então, você tem que saber onde você encaixa, não é aquela história que não é um remédio para todos os males. Você tem que... Não é para tudo e precisa ser adaptado para aquele ambiente. Então, muito se falava da confidencialidade. Poxa, aqui vai ser... As pessoas têm que abrir mão, porque tem coisas que tem que ser... Muitas coisas que têm que ser públicas. O administrador judicial, ainda tem uma discussão sobre isso. A minha posição é que eu sou contra o administrador judicial ser o mediador, são 2 coisas diferentes. Ele é fiscal, né? Não tem como ter as reuniões privadas, ele escutar coisas e de repente escutar alguma coisa que não pode ficar privada. Tem toda uma modelagem apropriada, e nem acho que o mediador ele vai se facilitar acompanhado de alguém que conhece muito desse ambiente. Essa é a minha... Eu acrescentaria, André, exatamente a visão da Silva, que a gente tem que lembrar que a mediação como técnica, ela também ela atinge seus objetivos de uma forma pura, quer dizer, o que a André falou de preservação da questão da confidencialidade de cada parte, a neutralidade ali do mediador, né? Então, assim, muitas pessoas acabam se entusiasmando pela mediação e começam a propor para tudo, quando, na verdade, muitas vezes, o que elas querem não é propor a mediação, elas querem uma forma de prevenção e resolução de disputas dentro de certos ambientes. Mas a gente não pode carimbar de mediação tudo que vai acontecer com esse objetivo, né? Então, assim, o domínio da técnica, das técnicas de negociação que estão dentro do pacote de mediação, ele é importante na formação do mediador. Agora, ele tem que saber em que momento ele, muitas vezes, abre essa caixinha para usar algumas técnicas, mas não numa posição de mediador, assim, né? Então, dentro do procedimento de recuperação judicial, é exatamente isso. Talvez, em alguns momentos, um neutro possa chegar para destravar pontos ali que você não consegue avançar, mas certamente não é ali uma coisa para... Pode se usar em todo tempo, a qualquer momento, né? Sob pena realmente você inviabilizar a própria mediação, né? Obrigada, eu queria saber a opinião de vocês, que eu fico meia com o pé atrás com isso tudo. Eu também acho que não pode, quem já está envolvido como administrador, ele não pode ser nunca o mediador, porque ele, inclusive, ele já tem a sua própria opinião formada, né? Porque ele está lá
todos os cálculos, tudo acontecendo, todos os credores, tudo ele já tem em mãos. Eu acho que ele não seria a pessoa ideal também para fazer a mediação. Mas em que parte vocês acham que de uma recuperação caberia uma mediação? Um exemplo que deu muito certo, na minha visão, né, aberta aí para comentários, foi o caso dessa empresa de telefonia aqui do Rio, que foi para recuperação judicial, que precisava negociar com 60 mil credores, né, não vou dizer aqui o nome, acho que eu já... mas virou público, né, então precisava negociar com 60 mil credores e os 60 mil foram convidados para mediação online, que aí também é o que encaixava, uma mediação menos complexa, quase que uma conciliação, né? Assim, é um híbrido aí. Mas, por exemplo, nesse caso, precisava chamar os credores, explicar, e eles aceitarem fazer aquela negociação, por exemplo, cabe a mediação entre os sócios, né? Os sócios definirem, os sócios majoritários, né? Tinham os credores e tinham lá os sócios em cima, que eram 4 ou 5 sócios que também precisavam tomar algumas decisões. Então, você pode ter as mediações pontuais para resolver coisas entre os sócios, entre um grupo de credores. Tem alguns nichos. E estão falando de uma mudança na lei de falência de recuperação judicial para dar uma roupagem mais, usando a palavra, né, adequada para esse ambiente. Apesar da lei autorizar, temos já casos que foram de sucessos, né? Temos decisões, tanto pareceres do Ministério Público quanto sentenças nesse sentido. Ainda assim, há um movimento para, como já está para ter, né? Eu não sou especialista nessa área, tá? Se você me corrige. Mas, assim, acompanhando essa parte de mediação, muito está se falando de que está para ter uma mudança na lei de mediação e recuperação judicial e que nessa mudança aproveitariam para dar uma modelada, para adequar mais, né? Para dar uma modelada mesmo na mediação para dentro desse ambiente. E agora, se há uma regulamentação recente, que eu confesso que eu ainda não leio, mas que seria um passo antes até da recuperação também, de você, com a mediação, ajudar em algumas micronegociações que ajudariam na recuperação mesmo, né? E você que é dessa área pode falar melhor, mas o que eu escuto de algumas pessoas é que ainda não se usa tanto a recuperação privada em vez da judicial, poderia ser um instrumento mais utilizado, a mediação poderia ajudar, e que hoje a lei ela não ajuda tanto a se recuperar. Então, poderia ter formas, a mediação poderia estar encaixada aí para ajudar numa efetiva recuperação. Aí você me ajuda aqui também, que é uma troca, né? Eu vejo assim também. Eu acho que antes do plano você pode pegar alguns grupos. A gente não faz judicial, a gente faz recuperação de empresas. Mas existe toda uma estratégia montada, meses você estudando tudo daquela empresa, toda a saúde financeira, todos os credores, todos os créditos, é muita coisa, muito cálculo também. Ainda é por isso que eu acho que uma mediação aí, o mediador não pode estar sozinho, como você falou, como foi o Augusto que falou, né? Ele tem que estar acompanhado de alguém que seja hábil, né? Muito habilíssimo naquilo. Eu acho que é por aí. Eu não sei, a nova lei ainda não estudei direitinho, estão querendo mudar, né, a lei 11.111. Eu acho um pouquinho perigoso ainda até o que estão propondo, que é a lei de falências, mas, sei lá, vamos ver. Tem muita coisa acontecendo, a gente não sabe agora, neste momento, para onde que vai. Mas eu só queria saber a opinião de vocês, como vocês falaram que deveria ser especialista em empresa, eu estou aqui falando e a Shirley está levantando a mão. Eu só queria agradecer a Silvia, colega de curso da Pepperdine, pela sua pergunta. Shirley, eu já vou passar a pergunta para você, só que a gente vai ter que encerrar daqui 2 minutos, tá? Então, se vocês puderem ficar mais 10, 15 minutinhos, a gente continua fazendo essa conversa circular, mas a gravação a gente vai ter que encerrar às 6h30. Tudo bem, Shirley? Eu já passo para você. Eu só queria fazer um fechamento de tudo que a gente conversou sobre essa questão que a gente fala dessa era do diálogo, da competitividade, que o ser humano,
às vezes a gente fala, né, questão, a natureza é violenta ou não é violenta? Já é comprovado, a gente vê G. Mary Miller e vários filósofos da comunicação não violenta, que a natureza do ser humano é agressiva, o que não significa violência. O que nós, como mediadores, temos que entender é essa polarização. E todo caso de empresa, ou mesmo no judicial, a gente fala no Fórum de Santana, por exemplo, começou com um caso de amor, né? É um sócio que se uniu com outro, é um cônjuge que se uniu com outro. Então existia um objetivo, algo nesse sentido. E o principal objetivo da mediação não é necessariamente conseguir um acordo. Isso é uma consequência. É restaurar o canal de comunicação. Se a mediação consegue restaurar o canal de comunicação, é um passo muito avançado. E nós, como mediadores, que eu estou vendo vários aqui, nós temos essa função de buscar esse tecido social que é a empresa, coser isso, né? Costurar de uma forma e que isso vai ter um impacto no ecossistema muito profundo. Então, eu queria agradecer a presença de todos, agradecer pela conversa que tivemos, agradecer ao Augusto, a Andrea, que conseguiram trazer bem pouquinho, né, comparado à experiência que eles possuem, no pouco tempo que nós tivemos, para a gente poder ter mais ferramentas de transformação. E queria passar para o João fazer o nosso encerramento e falar aí sobre os futuros eventos da informação circular. Maravilha, César, obrigado. A gente já vai passar a pergunta aí, a palavra para a Shirley, para a gente continuar isso aí depois. Queria agradecer, antes da gente encerrar aqui a gravação, aí a Andrea, o Augusto e o César, que compartilharam aí todo esse conhecimento com a gente de maneira generosa, e avisar para vocês que dia 16 de agosto a gente vai ter a próxima informação circular, que vai ser justamente sobre a comunicação não violenta, e a gente vai trazer um pessoal bem bacana aí para discutir com a gente também. Com isso, eu encerro aqui a gravação. A gente ainda vai ficar alguns minutos aqui, para quem quiser ainda bater um papo, e eu já passo direto a palavra para a Shirley.